pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje não é um vídeo teórico ou metodológico, no qual eu vou abordar, como muitos outros aqui dos nossos canais, aspectos da escrita, da metodologia, mas sim eu gostaria de fazer um convite à reflexão sobre a nossa postura, sobre os nossos anseios, muitas vezes, medos e também, às vezes, problemas de comunicação que perpassam, né, as relações na pós-graduação, principalmente entre orientador e orientando. Na verdade, entre orientando e orientador, é o que eu vou falar hoje. Esse vídeo foi motivado, né, por uma mensagem que eu recebi de uma cliente no finalzinho da semana passada, mas que é uma mensagem constante, que muitas vezes eu recebo ao longo do semestre e que me faz pensar, e eu sempre compartilho essa reflexão com quem me envia essa mensagem, sobre como muitas vezes a gente carrega a relação com o orientador de uma série de expectativas, de anseios, enfim, que muitas vezes mais atrapalham, né, nos fazem muitas vezes ficar angustiados, ficarmos ansiosos, do que facilitam, auxiliam ali o processo pelo qual a gente está passando, que já é muito complexo, que é o de escrever uma tese, que é o de escrever uma dissertação. A mensagem dessa cliente era um print do trabalho dela, ela enviou a tese dela para a orientadora e ela, na verdade, não havia compreendido uma solicitação da orientadora. Ela me mandou mensagem perguntando, que é o que volta e meia acontece dos clientes: ah, Patrícia, tu faz esse tipo de serviço? Aí eu fico, tá, que tipo, né? Aí eu sempre peço para que os clientes enviem o documento, e sempre é um documento que eu olho e acho maravilhoso, cheio de comentários dos orientadores, o orientador que leu o trabalho e se deu, né, ali ao trabalho, se dedicou a fazer comentários, fazer perguntas, muitas vezes fazer críticas construtivas, apontar leituras, apontar trechos de reescrita. E num primeiro impacto, o autor do trabalho que recebe aquele texto com os comentários acha isso negativo. Ai, meu orientador não gostou do que eu li, ai, tá tudo errado. Eu escuto muito essa frase: ai, tá tudo errado na minha tese. Não, na verdade já tem ali um documento escrito, já tem ali um pensamento desenvolvido, uma pesquisa desenvolvida, mas é claro que sempre há aspectos a serem melhorados, a serem aperfeiçoados e até mesmo corrigidos, né? Eu sempre converso com os meus mentorandos e clientes, né, ao longo da minha trajetória como estudante, né? Eu fiz graduação, fiz especialização, fiz mestrado, fiz doutorado. Então, participei de grupos de pesquisa, grupos de estudo. Na graduação eu participei de iniciação científica, participei de extensão e também fui bolsista de iniciação à docência. Então, eu tive o privilégio de ter vários orientadores com diferentes perfis e participar de diferentes dinâmicas de trabalho, né, de pesquisa, de estudo, de atuação em comunidades. Então, passei por todo esse processo assim de ter orientadores de perfis tanto psicológicos quanto acadêmicos muito distintos, né? E faz parte da diversidade humana, né? Assim como se a gente for perguntar para um professor do ensino superior, quais são os tipos de orientandos que tu tens, ele vai nos dizer uma diversidade muito grande, né, de perfis ali de pesquisa, aquele que participa mais, participa menos, aquele que solicita toda hora auxílio do orientador, manda tipo texto em pequenas porções para ele ir olhando. Tem aqueles que preferem, como eu, por exemplo, escrever tudo ou bastante depois submeter para a leitura do orientador. Então isso faz parte das relações humanas, né? Assim como no mercado de trabalho a gente vai ter diferentes perfis de profissionais, também no mundo acadêmico a gente vai ter diferentes perfis de orientadores e de orientandos, faz parte do processo, é isso mesmo. Então, eu vejo assim, e nesse meu caminhar aí, então, né, pelos diferentes níveis de graduação e pós-graduação, eu tive diferentes perfis de orientadores. Eu tive aquele orientador que eu brinco assim, que é o orientador casa aberta, assim: vai lá em casa, vamos tomar um café, olha aí minha biblioteca, pega o que tu quiser, pega o livro que tu quiser, pode levar, que é uma relação super próxima, né, que eu já tive orientadores assim. Eu já tive orientadores que eram pessoas super ocupadas, que desempenhavam vários cargos ali no âmbito da pós-graduação e que não tinham tempo para toda hora estar disponível. Era bem aquele contato via e-mail, questões mais burocráticas. Muitas vezes não tinha tempo ali para fazer a leitura do meu trabalho, então eu tive que ler, escrever, etc., assim, né, mais autonomamente, mais sozinha. Tive orientadores que foram super próximos também, no sentido de estarem sempre disponíveis, tipo, eu mandar uma mensagem no WhatsApp, a pessoa me responde no feriado, 3 minutos depois. Então, vai variando, né, conforme a agenda dos orientadores, o perfil, ali o grau de proximidade mesmo. Acaba que tem professores que a gente acaba se aproximando muito mais, outros menos, e também tem a ver com as nossas escolhas, né, a gente
gente escolhe um orientador para ele ser mais próximo, por a gente ter mais afinidade, às vezes nós escolhemos por uma questão teórica, metodológica, enfim, as escolhas também vão variando, as minhas também variaram, né, ao longo do meu processo de estudos também. Então, tudo isso a gente tem que balizar para olhar para essa relação com bastante maturidade, porque eu acho que um pouco passa por isso, sabe? Eu vejo que às vezes tem orientandos que tem uma expectativa muito grande, assim, de, o meu orientador vai me salvar, vai me ajudar, e a gente sabe que professores universitários só estão ali também tentando, assim como nós, tentando sobreviver no meio de tantas demandas, de tantas coisas que eles precisam fazer. Eles têm que preparar a aula, tem aula da graduação, tem aula da pós, eles são pareceristas, são editores de revistas, eles são convidados para bancas, eles têm que organizar eventos, propor simpósios, tem um monte de relatórios que eles precisam fazer para a CAPES, CNPq, para o PPG, e no meio de tudo isso eles também nos orientam. Então a gente tem que ter essa maturidade de entender que são profissionais por padrão, né, pelo ritmo e pelo estilo, né, de trabalho da pós-graduação brasileira, que são sobrecarregados, eles têm por padrão muita coisa para fazer. Além da questão das leituras, que eles precisam também constante, né, estarem atualizados, estudando, e todas as outras questões também pessoais, né, que a gente sabe que todos nós temos. E para além dessa questão, né, de então olhar para esse profissional sem mistificá-lo, né, ele é só um profissional que, dentre as atribuições de trabalho que ele tem a atribuição de ser orientador. É isso. Também tem a questão de que muitas vezes eu vejo que os pós-graduandos se cobram demais e não se colocam numa posição assim de tranquilidade, de humildade, de entender, nós estamos aprendendo ali. Eu posso já estar numa trajetória de muitos anos, eu posso ser, por exemplo, eu, no meu doutorado, eu já fiz uma idade mais avançada, eu terminei esse ano, estou com 37 anos. Então é uma outra postura de quando eu era, daqui a pouco eu comecei minha graduação lá com 19 anos, né, na adolescência, no final da adolescência. Então até a relação ali que a gente tem com os professores, admiração, etc., vai mudando, né? A gente vai amadurecendo, vai compreendendo mais os processos e também vai amadurecendo essa relação. Mas eu vejo que às vezes tem orientandos que estão lá no doutorado, mas ainda tem essa visão super idealizada, ou até um peso assim psicológico, emocional. Eu não posso decepcionar o meu orientador, ou às vezes isso, né, quando recebem um feedback e às vezes não entendem ali, eu entendi, tipo, a minha orientadora leu o meu trabalho, colocou 5 comentários, eu entendi 3, 2 eu não entendi, e eles ficam bloqueados, assim, e eu fico tipo, gente, mas a pergunta que eu sempre faço, né, quando eles vêm com esses prints e comentários, e tu disse pro teu orientador que tu não entendeu esse comentário? Eles sempre me respondem que não, e aí eu vejo assim, como isso é um problema também, né, e até de vergonha, muitas vezes, eu vou dizer que eu não entendi, ou eu vou incomodar meu orientador de novo, mas o que eu compreendo, né, que primeiro, antes de tudo, a gente tem que pensar que orientadores são professores, então eles gostam de explicar, gostam de compartilhar conhecimento, ou se não gostam, pode acontecer, a gente sabe o que acontece, pelo menos eles sabem que profissionalmente eles têm essa atribuição, então tu não tá pedindo, quando tu pede um esclarecimento para o teu orientador, me explica de novo, tu pode ler de novo, pode escrever em outras palavras, tu tá só solicitando algo que é uma atribuição profissional dele, então tu não tá sendo desrespeitoso, não tá incomodando demais. É uma relação profissional entre dois adultos que estão desempenhando uma atividade. O orientador tem atribuições, o orientando tem atribuições. Então isso que eu convido, né, a gente a fazer essa reflexão, né, de que às vezes as relações acadêmicas acabam se tornando muito mais difíceis por uma série de expectativas que não se justificam, né? E também daqui a pouco, meu orientador espera muito de mim, vou decepcioná-lo. É da vida, pode acontecer também, mas a gente não pode ficar com esse peso tremendo, né, que nos paralisa, que nos atrasa, de fazer uma simples pergunta, né, que nem, sei lá, pensar no mercado de trabalho, eu tenho uma tarefa para fazer, eu preciso mexer num software, eu não sei tal informação, e eu me paraliso, não faço atividade, não entrego algo para um cliente, sendo que se eu perguntasse para alguém isso se resolveria, não faz sentido, né? É muito mais fácil ali fazer a pergunta. Então, é essa reflexão que eu faço sempre com os clientes, né? A gente precisa um pouco tornar mais leve as relações na academia, desmistificar algumas coisas, buscar sempre facilitar a comunicação e não ter vergonha mesmo, né? Pensar que por mais que, pode ser que eu esteja fazendo uma pergunta que eu considero ali meio boba, ou eu posso ficar constrangido, como é que eu, como doutorando, não entendi um comentário do professor, mas acontece. Eu passei pela minha banca mesmo no final agora da tese e teve 2 comentários
que eu fiquei com aquela percepção assim de que a avaliadora não tinha exatamente compreendido o que eu tinha escrito. Ela comentou algo que estava no texto, aquelas coisas assim que a gente escuta e fica meio assim. Aí eu fui conversar com o meu orientador, ele estava lá na banca, ele escutou também. Professora, eu não sei se eu entendi exatamente o que a avaliadora X falou desse meu capítulo, tu lembra que ela falou? E conversei com ele e a gente esclareceu juntos e faz parte do processo, entende? Então, é esse comentário que eu queria fazer nesse vídeo, de que a gente tem essa clareza, né? Sempre pensei nisso, né? Com maturidade e com seriedade. São dois adultos, orientando e orientador, que precisam cumprir uma tarefa, escrever uma tese, escrever uma dissertação, entregar um artigo. Beleza. Então, a partir disso, desses dois adultos que têm essas duas tarefas a serem desempenhadas, como é que a gente pode facilitar essa comunicação de modo profissional, de modo assertivo, de modo direto, sem ficar pensando que senão a gente entra muito em nóia e, nossa, aí as coisas não funcionam, né? Ele vai ficar bravo comigo, ele vai ficar triste comigo, eu estou incomodando, eu estou... A quantidade de expectativas e de comentários e de pensamentos, às vezes, ali que atrapalham apenas que os orientandos acabam tendo, sendo que às vezes é uma coisa que o orientador vai escrever uma outra frase de outro jeito, vai mandar um exemplo, um documento, uma outra tese ali que seja de um orientando anterior para nos explicar, e é algo super simples. Então, que a gente possa tomar esse cuidado, né, como aluno também, né, de se vigiar e de se dar conta, às vezes, que às vezes a gente está maximizando algo que é muito simples ou que é muito pequeno. E eu sempre tenho esse exercício, e para mim, como estudante, se eu for pensar entre o mestrado e o doutorado foi muito mais leve, muito mais tranquilo para mim. Claro, também tem todas as questões, a gente faz terapia, a gente vai amadurecendo, vai também fazendo escolhas, né, em relação ao orientador, em relação à instituição de ensino, em relação a grupo de pesquisa, a gente também vai criando esse ambiente mais saudável, né? Eu fiz escolhas também no meu doutorado que eu considero que tornaram, assim, a minha trajetória mais leve para mim, mais tranquila. Mas para mim funcionou muito isso quando caiu essa ficha, né? Primeiro de eu entender qual é o papel de cada um ali na pós-graduação, entender o meu papel, entender quais são os meus objetivos, porque que eu fui fazer o doutorado, o que eu buscava no doutorado, que pesquisadora profissional eu quero ser quando eu terminar essa etapa da minha formação. E a partir disso, parece que clareou muito mais as coisas, né? Eu tô fazendo a tese por quê? Tá, o que é a tese? Não é uma... Também, às vezes a gente dimensiona, meu Deus, não vou revolucionar os rumos da ciência brasileira. Não, a minha tese tem esse recorte com esse objetivo. Eu busquei escrever, eu busquei essa teoria porque me interessou saber mais sobre tal coisa. Então, dimensionar isso até em relação à vida, em relação a outras questões maiores, políticas, sociológicas, enfim, porque senão a gente acaba superdimensionando demais ali uma etapa, um parágrafozinho que a gente quer escrever e se bloqueia por causa daquilo, sendo que a gente pode levar com mais tranquilidade, mais maturidade, né? Entendendo quem é o nosso orientador, a pessoa que ele é, o papel que ele faz ali social, profissional, entendendo o meu papel e focando nas atividades, né? Eu sempre falo isso com os orientandos e com os mentorandos, com os clientes e até com colegas, a gente conversa muito e se ajuda muito, né, quando tá na pós-graduação, quando tem esses momentos de crise e de bloqueio. Eu gosto muito de focar ali no objetivo, né, o orientador não gostou, o orientador, sabe, tá, mas o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que entregar, para que eu fui ali contratada, entre aspas, né, então eu sempre tive essa postura, eu sou bolsista, eu tenho que fazer X publicações, então tá, beleza, vamos lá. E para mim funcionou, claro que não é nenhuma fórmula nem nada, mas é pensar o que funciona mais pra gente, para que a gente cumpra os objetivos de fato, né? Não perca tempo e não sofra tanto ao longo do processo, certo? Até o próximo vídeo.